Deputado Sidney Leite deixa a Assembleia Legislativa para assumir a Secretaria de Produção Rural. A implantação de um posto da Defensoria Pública no Poder Legislativo é defendido pelo deputado Sinésio Campos. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver: pesquisa Datafolha aponta maior índice de reprovação do governo Dilma desde a era Collor. E mais, a audiência pública discutiu o impacto da investigação envolvendo a Petrobras. O programa Bom Dia desta quinta-feira, hoje 19 de março de 2015, está no ar. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. O deputado Sidney Leite, do PROS, pediu afastamento do cargo na Assembleia Legislativa. O parlamentar vai assumir a Secretaria de Estado da Produção Rural. Quem ocupa a vaga no Poder Legislativo é o Dr. Gomes, do PSD, o primeiro suplente da coligação. Em tom de despedida, o até então líder do governo e do PROS na Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, fez o último pronunciamento na sessão plenária desta quarta-feira. O parlamentar apresentou ao ofício a mesa diretora, lida pelo presidente da Assembleia, deputado pelo PSD, Josué Neto, pedindo o afastamento do cargo de deputado. Senhores deputados, estou recebendo sob a mesa, de autoria do deputado Sidney Leite, um ofício que diz o seguinte: cumprimentando respeitosamente Vossa Excelência, requeiro o fulcro no artigo 25, inciso 1º da Constituição do Estado do Amazonas e na forma regimental do artigo 256, a licença para o afastamento do mandato parlamentar nesta 18ª legislatura, a partir de 13 de março de 2015, a fim de exercer o cargo de secretário de Estado de Produção Rural, investido pelo excelentíssimo senhor governador do Estado do Amazonas, conforme Diário Oficial em anexo. Declaro ainda a opção pela remuneração relativa ao salário de deputado, conforme parágrafo único do artigo 256 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, assina o deputado Sidney Leite. Na tribuna, Sidney Leite agradeceu aos demais parlamentares e aos funcionários da Assembleia Legislativa. Eleito deputado estadual pela segunda vez, Leite também já foi prefeito de Maués e presidente da Associação dos Municípios do Amazonas. Já anunciado pelo governador do estado, José Melo, no início do ano, Sidney Leite assumirá a Secretaria de Produção Rural, que é responsável pela coordenação e implementação da política de desenvolvimento no setor primário. Sidney Leite falou dos desafios ao assumir a pasta. Eu considero que o maior desafio hoje, em relação a tudo que nós pretendemos fazer, e quando eu falo nós, eu me refiro ao governador José Melo, é no sentido da dificuldade financeira. Mas as demandas são significativas. Nós temos demanda da regularização fundiária, que é um passivo significativo no Estado. Nós temos demanda de avanços em área produtiva do programa Luz para Todos. Nós temos demanda de consolidar uma política de insumos para a correção de solos. Nós temos demanda de que é algo ainda muito incipiente no estado do Amazonas, que é a questão da mecanização, seja de nós trabalharmos com áreas já mecanizadas, com isso diminuindo a necessidade de desmatamento, esse é o nosso objetivo, aumentando a produção e a produtividade em determinados produtos. Diversos deputados apartearam o pronunciamento de Sidney Leite, agradeceram pelos trabalhos realizados e desejaram sucesso no novo desafio. Eu acredito que o senhor vai ter sensibilidade suficiente, porque o setor primário é um dos setores que mais precisam de atenção do Estado, já que a situação em que vive o homem e a mulher do campo é uma situação muito desfavorável. E hoje eu falava aqui que quero contribuir muito no que for preciso. Com certeza lhe levarei muitas demandas, né, que chegam até mim. Eu desejo muito sucesso. Não existe Estado forte, um país forte, se o setor primário não for forte, se o setor primário não for significativo. Em países e estados, o setor primário é a economia mais forte, é o que sustenta a economia. Então, eu desejo a Vossa Excelência, muito sucesso,
O desafio é grande, mas eu acredito na sua competência, na sua inteligência, na sua vontade política de fazer e mostrar resultados. Quero, no entanto, ao par que lamento a sua saída, lhe desejar o mais amplo sucesso à frente desta missão. É uma missão espinhosa, é uma missão difícil, mas Vossa Excelência está habilitado, está com todas as condições para enfrentar esse desafio e vencê-lo. Portanto, conte conosco, conte com todos nós, seus colegas deputados, no sentido que Vossa Excelência tenha o mais retumbante êxito à frente da sua nova missão. O deputado pelo PSD, Davi Almeida, assumirá a liderança do governo, que até então era de Sidney Leite. Eu tenho uma tarefa muito árdua a desempenhar, porque eu preciso manter a qualidade e a condição dos líderes que me antecederam, e não será uma tarefa fácil, porque Vossa Excelência deu a este posto, deu a esta condição uma qualidade muito grande nessa interlocução, na sua capacidade do discurso, do diálogo, no entendimento, trazendo ao Parlamento Estadual as propostas, fazendo a interlocução do Executivo com o Parlamento. Já nas vice-lideranças, assumem os deputados Bosco Saraiva e Sabá Reis. Fará falta ao colegiado de líderes, tenha certeza disso. Veja que sai Vossa Excelência e tem que entrar 3. O competente deputado Davi estará à frente da liderança, sustentado por 2 postes de Acariquara velho. Eu e o deputado Sabá Reis, que estaremos a dar o suporte para ele, se pudermos. Considero um Acariquara já antigo, mas veja que sai Vossa Excelência e entram 3. Do ponto de vista da liderança, Vossa Excelência já faz falta. Mas, em contrapartida, sei que Vossa Excelência, estando à frente da CEPRO, dos últimos tempos, haverá de ser o melhor dos secretários. O primeiro vice-presidente da ALEAN explicou os procedimentos a serem adotados para que Dr. Gomes, do PSD, primeiro suplente da coligação, assuma a vaga. A partir da publicação do pedido de licença do deputado Sidney Leite, a própria diretoria, por orientação da presidência da Casa, já convoca de ofício o primeiro suplente para assumir a função. E daí o curso dessa apresentação depende do vereador se desligar da Câmara Municipal da Grande Manaus e assumir aqui. Eu acredito que as coisas aconteçam nas próximas 24, 48 horas. Os deputados Sinésio Campos, Adjuto Afonso, Carlos Alberto, Francisco Souza, Bi Garcia, Sabá Reis, Augusto Ferraz, Belarmino Lins, Platini Soares, Dermilson Chagas, Luiz Castro e Abdala Frache também apartearam Sidney Leite. Deputado Sinésio Campos defendeu em plenário a implantação de um posto da Defensoria Pública na Assembleia Legislativa. Segundo o parlamentar, muitas pessoas visitam a Assembleia Legislativa em busca de auxílio jurídico. O líder do PT na ALEAN acredita que a Casa Legislativa pode disponibilizar parte da estrutura física para atendimentos jurídicos gratuitos para a população. Para isso, Sinésio Campos propõe uma parceria com a Defensoria Pública, instituição responsável por prestar assistência judiciária à população de baixa renda. Existe o interesse da Defensoria Pública, deputado Serafim, para termos aqui o núcleo da Defensoria Pública. Eu sou contra o PAC, porque PAC, de repente, é para fazer pagamentos, outras demandas, mas, como é uma casa de leis, eu creio que o apoio jurídico às pessoas que realmente necessitam, eu creio que é importante. Então, eu queria pedir aqui que pudéssemos dar a maior celeridade entre a Assembleia, essa parceria técnica, né, entre a Defensoria Pública Estadual com a Assembleia Legislativa. A proposta teve um amplo apoio dos deputados presentes. Os parlamentares acreditam que a medida pode aproximar o Legislativo da população. Entendo que é inteiramente pertinente a sua proposta e ela deve, sim, ser viabilizada, porque vai permitir que aquelas pessoas carentes que vêm aqui à Assembleia
que buscam os gabinetes querendo um advogado, tenham no posto da Defensoria Pública o apoio que tanto necessitam. Muitas vezes, pelo desconhecimento, claro que não proposital, do cidadão, ele busca, às vezes, a Assembleia Legislativa para resolver alguns problemas que não são da nossa alçada, mas que nós poderíamos muito bem indicá-las e dar a elas um andamento mais célere. Aqui, um posto da Defensoria Pública, com certeza, seria de grande valia para que essas pessoas não precisassem se deslocar para muito longe. Então, nosso total apoio à sua proposta. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado Abdala Frache, é favorável à medida. Segundo o parlamentar, a comissão já firmou uma parceria com o órgão para tratar de relações de consumo e acredita que a ampliação do atendimento será benéfica para a população. Esse acordo de cooperação técnica foi assinado pelo presidente Josué Neto, por mim, na qualidade de presidente da comissão, e pelo Dr. Ricardo Trindade, que é o defensor público geral do nosso Estado, no sentido de colocar toda a estrutura da Defensoria Pública à disposição da Comissão de Defesa do Consumidor. Isso é muito importante porque existem situações onde a argumentação, a conciliação nas audiências aqui resolvem o problema. Outras situações não, a gente precisa ir para a questão jurídica. E aí a Defensoria Pública se mostra com a possibilidade muito grande de ajudar não só o nosso consumidor, como a população do Amazonas como um todo. Esse é o seu papel. O deputado Sinésio Campos irá apresentar um requerimento para realizar uma homenagem aos 25 anos da Defensoria Pública do Amazonas e pretende aproveitar a oportunidade para firmar a cooperação entre as duas instituições. Pesquisa Datafolha aponta maior índice de reprovação do governo Dilma desde a era Collor. De acordo com o Instituto, a queda tem sido consecutiva e saiu de 44% em fevereiro para 62% em março. No terceiro mês de seu segundo mandato, a presidente Dilma Rousseff atingiu o maior índice de reprovação de um governo desde setembro de 1992, véspera do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha mostrou que 62% dos brasileiros consideram a gestão da petista ruim ou péssima. É a primeira vez que a maioria da população demonstra insatisfação com a presidente desde sua chegada ao Palácio do Planalto em janeiro de 2011. A pesquisa traz ainda outros dados negativos a respeito de Dilma Rousseff, como a deterioração de sua popularidade em todos os segmentos sociais e também nas regiões do país, principalmente no Nordeste, o seu principal reduto eleitoral, além do agravamento do pessimismo dos brasileiros. Segundo o Datafolha, 60% dos entrevistados acreditam que a situação econômica do país vai piorar. Índice mais expressivo desde 1997, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Os dados da pesquisa apontam ainda que os maiores índices de rejeição a Dilma foram apurados nas regiões Centro-Oeste, com 75%, e Sudeste, com 66%. O índice de aprovação ao governo também alcançou baixa histórica de 13%, o mesmo atingido por Fernando Henrique Cardoso em 1999, quando o país sentiu os efeitos da desvalorização do real. Só Itamar Franco alcançou 12% em 1993, no auge do escândalo dos anões do orçamento, e Collor, 9% às vésperas do impeachment, tiveram aprovação menor. Em seu pior momento, em dezembro de 2005, após a cassação de José Dirceu no processo do Mensalão, Lula era aprovado por 28% da população brasileira. O Instituto Datafolha ouviu quase 3 mil eleitores logo após as manifestações de domingo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Mais de 29 bilhões de reais. Esse é o prejuízo causado pela cheia dos rios ao setor agropecuário no Amazonas, segundo dados do IDAM. E de acordo com uma pesquisa do INPA, a enchente pode chegar ao Rio Negro nos próximos meses por influência do Rio Solimões, onde estão os municípios estão em alerta. Na Assembleia, o assunto foi discutido pelos deputados Orlando Cidade e Adjuto Afonso. Típico da região amazônica, a enchente todos os anos atinge diversos municípios do interior do estado.
Este ano, pelo menos 10 cidades estão em situação de emergência nas calhas do Purus e Juruá, 1 em estado de calamidade pública e 5 em alerta na calha dos Solimões. E os prejuízos já podem ser calculados. De acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento Rural e Florestal Sustentável do Amazonas, IDAM, subiu para mais de 29 milhões os prejuízos causados pela cheia ao setor agropecuário do Amazonas. O levantamento apontou ainda os setores mais prejudicados. A produção de farinha de mandioca continua concentrando a maior perda, com prejuízos de mais de 17 milhões. Já a banana ainda registra o segundo maior prejuízo, com 6,8 milhões, seguida da cana-de-açúcar, com perda de 640 mil. O setor pecuarista amazonense também tem amargado prejuízos. Mais de 600 cabeças de gado, mais de 2.000 porcos e ainda mais de 14 mil aves foram perdidas na enchente. A situação foi discutida na Assembleia Legislativa pelos deputados Adilto Afonso e Orlando Cidade, que destacaram as ações do governo do Estado na assistência às famílias afetadas. O Estado já está aí com a Secretaria de Defesa Civil, atuando principalmente naqueles que já estão decretados emergência e outros já em fase de calamidade pública, como é o caso de Boca do Acre, que o governo está aí presente, mandando assistência, seja médica, seja assistência de toda a assistência social para atender os irmãos ribeirinhos dessas calhas de rios. Sempre que acontece isso, o poder público, o executivo, direciona para esses municípios linhas de crédito com juros subsidiados, faz concessão do ICMS. Muitas vezes aquele comerciante que perdeu a mercadoria, não tem como, se ele não vendeu, ele não tem como pagar ICMS. E a situação pode ficar ainda pior. De acordo com o estudo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, dados do modelo matemático de previsão de cheias do Rio Negro apontam que a cheia este ano deve atingir a marca dos 29,3 metros na segunda quinzena de junho, quando o fenômeno chega a seu pico máximo. A leitura da régua que mede o nível do rio é realizada diariamente e, de acordo com os dados, sobe 5 centímetros por dia. Hoje o nível do rio está em 25 metros e 77 centímetros, 8 centímetros a mais em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com Valderino Pereira, engenheiro e responsável pela leitura do nível do rio há pelo menos 25 anos, hoje a situação é estável, mas a possibilidade de cheia não está descartada. É possível chegar à cota 29, é possível chegar, porque o que vai determinar essa cota 29 são as chuvas caídas na bacia. As chuvas é que determinam as enchentes, porque essas águas vêm de muitos locais, principalmente do Rio Solimões, que chegará aqui, talvez daqui a 15 a 20 dias, essa água que vem descendo, né? Mas no momento eu posso dizer que a situação é normal. Valderino informou ainda que hoje o nível do rio está 1 metro mais baixo do que no mesmo período em que foi registrada a marca histórica, em 2012. Deputado pelo PR, Cabo Maciel, denunciou na tribuna da Assembleia Legislativa o abuso de poder sofrido pelos policiais militares. Segundo denúncia do parlamentar, os PMs estão sendo constrangidos em suas atividades e transferidos sem a devida comprovação de necessidade. Para Cabo Maciel, o coronel Frota, comandante da Polícia Militar do Interior, está transferindo indistintamente os militares sem a devida comprovação de interesse público. A situação se repete em diversos municípios. Nós temos uma série de policiais no interior do Amazonas reclamando de transferências sem justificativa. Não se transfere ninguém sem justificativa, sem alguém ter errado, sem alguém ter cometido algum tipo de crime. Isso vem acontecendo em Maranhão, vem acontecendo em Tefé, aconteceu em Taquatiara, está acontecendo em todos os municípios do Amazonas. E vale ressaltar,
todo mundo fala por uma boca só. Determinação do Coronel Frota. Se acha o homem todo-poderoso intocável. Ainda segundo o parlamentar, os PMs estão sendo vítimas de perseguição. Ele cobrou a apuração do caso pela Corregedoria de Polícia, informou que encaminhará as denúncias ao Ministério Público Estadual e pedirá proteção aos policiais militares. O ato de transferir um policial é um ato legal, mas desde que comprove esse ato legal. O porquê que esse policial está tirando da convivência da sua família. Por que esse policial está sendo transferido? Qual é o motivo? Não tem motivo nenhum. Se a imprensa pedir o boletim geral da corporação, que publica a transferência desses policiais, muitas das vezes está lá a pedido, transferido a pedido. O policial não pediu para ficar longe da família. O policial não pediu para ser transferido para outro município. O problema é que o Coronel Frota teve uma gestão podre dentro de Tefé. A Corregedoria de Polícia nunca foi investigar o Coronel Frota em Tefé. Outro ponto do discurso do parlamentar foi a falta de homologação pelo comando da Polícia Militar de lei apresentada por ele e aprovada pelo plenário da ALEAN, que trata da permissão de porte de arma na carteira pelos policiais militares. Na manhã de ontem, quarta-feira, a Casa Legislativa realizou uma audiência pública para discutir os impactos das investigações da Petrobras no estado do Amazonas. Os trabalhadores da estatal cobram a investigação e a punição dos culpados sem que afete os trabalhos desenvolvidos pela estatal. A proposta partiu dos deputados José Ricardo e Alessandra Campelo. Petrobras é a maior estatal do país, responsável por 13% do produto interno bruto e pela geração de 500 mil empregos diretos e terceirizados e mais de 10 milhões de empregos indiretos, atuando no campo da metalurgia, siderurgia, química fina e petroquímica, além das ações desenvolvidas nas áreas cultural, esportiva e educacional. Mas após inúmeras denúncias de corrupção, os investimentos tendem a diminuir. Os funcionários estão preocupados com a queda no valor da empresa e cobram a investigação dos envolvidos. Não podemos concordar com a execração pública que vem sofrendo a Petrobras como empresa brasileira, mas principalmente os seus trabalhadores e trabalhadoras, que na maioria, 99,9%, são pessoas honestas. Então, não podem ser culpabilizados por causa de problemas de gestão, até porque nós não temos direito à gestão. Os trabalhadores não decidem nada, apenas executam as suas funções e eu diria que executam com muito ardor, com muito garbo, com muita vontade de contribuir com o desenvolvimento nacional. No Amazonas, mais de 20% de arrecadação do ICMS provém da empresa. E os impactos da crise já estão sendo percebidos. Alguns projetos que estavam na carta de negócios da Petrobras que vão ser cancelados, reduzidos ou adiados. Por exemplo, a modernização da refinaria de Manaus, que é um investimento de cerca de 740 milhões de dólares. É um investimento que, com todo o investimento da Petrobras, representa menos de 0,5% do total de investimentos nacionais. Portanto, do ponto de vista do capitalismo, é irrisório, mas muito importante para a manutenção dos empregos na refinaria de Manaus, porque caso não haja a modernização da refinaria de Manaus, a principal consequência é que os produtos produzidos por ela não vão se adequar à nova legislação ambiental e, portanto, ela vai ser fechada. Os autores da audiência pública destacaram a importância de discutir o tema na Casa Legislativa para ouvir os trabalhadores e conhecer a real situação da estatal e as consequências na economia local. A gente tem que separar o que tem de errado, tem que ser corrigido, os corruptos têm que ser punidos, mas a gente tem que separar isso da garantia da estabilidade da empresa. Hoje a Petrobras, além da crise política, passa por uma crise financeira, já há anúncio da diminuição de investimentos no Amazonas. Isso é ruim porque causa um efeito cascata. A preocupação é qual é a situação hoje dos trabalhadores, quais são as preocupações que eles têm, até porque existe a questão da garantia do direito dos trabalhadores, em si a empresa e a sua produção a nível local, porque nós temos uma grande arrecadação pública em torno disso,
geração de emprego e arrecadação pública que contribui para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, essa audiência para ouvir, portanto, essa situação e ver qual vai ser o nosso posicionamento. Acho que a Assembleia precisa estar atenta em relação a isso, em sintonia com os fatos a nível nacional e preocupado com possíveis consequências para o nosso Estado e para a nossa população. Com mais de 29 anos de empresa, Acácio Viana, coordenador do Sindicato dos Petroleiros do Amazonas, teme pela falta de investimentos que a crise tem gerado e pela demissão de terceirizados. O que preocupa os trabalhadores é que esses investimentos que são necessários para manter a nossa unidade em funcionamento e num funcionamento bom, que ela não venha, que ela não saia. A gente tem uma luta há mais de 10 anos para modernizar a nossa refinaria. Teve um momento em 2010 que foi definido que ia ter a modernização, que ia ter as verbas, e até hoje não saiu. Até começaram, mas parou. Então a gente tem essa preocupação. O trabalhador próprio dificilmente será demitido. Aonde é que dá mais problema? Lá nos nossos companheiros terceirizados. E nós de sindicato, nós defendemos não só o trabalhador Petrobras, o trabalhador Crachá Verde, nós defendemos todos. Nenhum representante da Petrobras compareceu à audiência. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima quinta-feira para você e fica agora com a sessão plenária. Tchau, tchau.